Imagine que você é um dos hackers mais procurados do mundo, mas antes de você conseguir isso, sua mãe tirou a própria vida quando você tinha 8 anos, e você era cheio de problemas emocionais e excluído, só gostava de viver na Dark Web, onde você poderia ser quem você quisesse ser. Essa é basicamente como foi a vida desse branquelo aí, que parecia que não dormia há umas 2 semanas e aparentemente também tomou uma surra. O nome dele é Benjamin Angel. Após anos escondido, ele decidiu se entregar para as autoridades, porque claro, ser hacker é bonitinho, mas ainda é crime. Ele promete contar tudo o que sabe e colaborar com as investigações, mas apenas se quem for interrogar ele seja essa véia loira. Ela é a Honey Lindenberg, mas vamos chamar ela de doutora, que é muito mais fácil. A doutora entra na sala e se coloca à disposição do jovem, que começa a contar o porquê ele fez o que ele fez. Ele conta que desde criança ele é solitário e introvertido e se sentia invisível, literalmente, quase como um superpoder. Sua vida foi um lixo, e para piorar, sua mãe, como eu já disse, tirou a própria vida na frente dele. Por isso, ele foi criado pela avó, que obviamente é muito velha, e com a velhice vem os problemas mentais, e para ela veio o Alzheimer. Desde criança, ele sonha em ser um super-herói e fazer algo incrível e mirabolante. Por isso, ele decidiu se aprimorar na arte de invadir tudo, onde conquistou o respeito que faltava para ele no mundo real. Benjamin continua contando sua vida triste, mas a doutora interrompe a história e pede para ele ir direto ao ponto. Afinal, ela não era psicóloga para ficar vendo o menino chorando as pitangas, e sim para investigar os crimes. Não sou psicóloga. Não estou aqui por causa dos seus traumas. Mas, mesmo assim, Benjamin insiste em contar a história desde o começo e diz que cada detalhe é importante, por mais que não pareça. Afinal, assim como a mágica, hackear é a arte de enganar as pessoas se aproveitando dos detalhes que elas ignoram. Benjamin ilustra o que ele tá dizendo quando pega alguns torrões de açúcar e manuseia ele nas mãos, fazendo aparecer e desaparecer. Benjamin continua falando e agora olha que interessante a continuação dessa história. Ele diz que na Dark Web ele é capaz de, por incrível que pareça, ser reconhecido. Percebendo os benefícios, ele começou a estudar por horas e horas, até aprender diversas linguagens de programação. Ele entrou de cabeça naquele mundo de programação e acabou se tornando muito bom em usar isso para invadir sistemas. Sua maior inspiração era justamente quem a Europol queria com todas as forças. A Europol é essa organização que a doutora trabalha, deve ser tipo uma Interpol da Europa. Enfim, esse cara muito procurado e que o Benjamin se inspira é esse cara boladão, chamado por todos de MRX. Esse cara é praticamente um deus hacker. Ele consegue invadir qualquer sistema sem que ninguém descubra que foi ele. Benjamin é um fanboy do MRX, ele sabe muita coisa sobre ele, tanto que continua falando como se ele fosse um amigo íntimo. Benjamin trabalhava como um entregador de pizza e uma vez ele entregou pizza para um grupo de universitários. Entre eles estava Mary, a garotinha que ele gostava. Ele fica paralisado antes de conseguir entregar a comida. Mesmo assim, um dos estudantes vê Benjamin e chama ele. Esse é o Oscar. Ele percebe como Benjamin é um cabeça dura e chama ele de cabeçudo. Lá ele 1000 vezes. O pior é que ele também se nega a pagar a pizza por ter vindo com os ingredientes errados, segundo ele. Mary vê que ele está sendo um vacilão e fica com dó do Benjamin. Ela entrega o dinheiro e deixa uma gorjetinha pra ele. Além do mais, ela sugere que Oscar dará mais 100 pratas pra ele se ele conseguir o gabarito da prova pra ela. Ah, e já viu, né? Agora é minha chance de sair da bronha. Bastava Benjamin conseguir as respostas da prova que ele teria uma chance de se casar com a linda moça e ter filhos com ela. Bom, pelo menos esse era o plano dele. Benjamin se infiltra na universidade e após um tempinho ele consegue entrar no servidor da universidade. Sem muita dificuldade ele se infiltra e quando ele finalmente consegue o que precisa, o segurança acende a luz e ele é pego em flagrante. Isso custou muito para o nosso querido Benjamin. Nada mais do que 50 horas de serviço comunitário. Isso foi ruim para ele, mas foi bom para nós. Eu explico. Aprendemos uma lição aqui. Como diria o filósofo Piton, tudo que você faz na vida é para comer alguém. Foi aí que ele conheceu um cara descontraído, que também está cumprindo as suas horas de punição, e o nome dele é Max. E como diz o ditado, cachorro cheira cachorro. Max descobre que Benjamin é um hacker muito bom e ficou interessado nas habilidades dele. Então ele leva Benjamin para uma suposta festa. Chegando lá é pura agitação e som alto, mas isso era só uma fachada para esconder o que tinha no andar de cima. Calma, antes de eu te revelar o que tem lá no andar de cima eu preciso te avisar. Se você ainda não se inscreveu no canal, você é um ser humano da pior espécie. Assiste o vídeo, gosta e não dá um like nem se inscreve que é de graça. Olha, a vida cobra, hein? E eu também.
Agora presta muita atenção aqui. Max apresenta um programador louco que achava qualquer brecha em sistemas, chamado Stefan. E também conhece um gordão, mestre em eletrônicos, que é capaz de construir qualquer coisa usando clips e uma placa-mãe. Ele se chama Paul. Brincadeira, é Paul. Ah, bom. Eles pedem a Benjamin que demonstre um pouco das suas habilidades, e em poucos segundos ele consegue desligar a luz de todo o bairro e todos ficam de boca aberta. De repente a polícia chega, mas não foi por causa da queda de energia, e sim pela festa. Eles saem às pressas para não serem pegos. Na fuga, Benjamin vê Mary no meio da multidão, e curiosamente ela e Max já se conheciam, mas na confusão eles quebram um vidro e saem correndo. A polícia vai atrás, mas os caras têm tática de fuga. Eles se espalham. Nesse momento, Mary reconhece Benjamin e o cara da pizza. Mais do que isso, o introvertido esquisito que estudava com ela no primário. Mas agora eles não têm tempo para jogar conversa fora, então eles se despedem e se separam. Benjamin chega em casa e percebe que a sua avó não estava lá. Assim, ele sai correndo pelas ruas procurando por ela e encontra a idosa no meio da rua vagando sem rumo. O estado mental dela está piorando a cada dia e Benjamin sabe que não vai conseguir cuidar dela, então no dia seguinte deixa ela num lar de idosos. Quando ele estava voltando para casa, Max encontra ele no metrô. Parece que o cara fareja o moleque, mas com um jeitinho ele consegue convencer Benjamin a ajudar numa missão, mesmo contra a vontade dele. Enquanto os dois caminham, Benjamin descobre que Max também é um hacker, mas não de computador. Ele hackeia pessoas. A habilidade dele é descobrir brechas no comportamento humano e usar isso para o próprio benefício. Tá explicado como ele conseguiu convencer Benjamin a participar dessa missão. Max diz que as pessoas são facilmente manipuláveis porque evitam conflitos. Ele demonstra na prática o que ele chama de engenharia social. Max pega no lixo uma caixa vazia de donuts com um comprovante da compra. Ele entra no restaurante e exige a reparação de um suposto pedido errado que fez ele pagar mais caro por menos comida. De alguma forma ele consegue pressionar o balconista até receber outra caixa de donuts sem precisar falar com o gerente. Garoto espertinho. Os dois vão até o estacionamento, onde eles encontram com Paul e Stefan. Lá eles roubam uma van e dirigem até o ponto de encontro de alguns extremistas. A missão é zoar a reunião dos caras. Stefan passou de boa pelo segurança quando mostrou um cartão falso, mas Benjamin não consegue entrar porque não tinha o cartão. Por sorte, Stefan convence o segurança de que Benjamin é um convidado ilustre, por isso não precisava de credenciais. O plano deles é hackear o laptop da reunião e zoar toda a apresentação. Benjamin vai até o palco usando a tática de ser invisível. Não de verdade, mas é agindo naturalmente assim não chama atenção e consegue passar totalmente despercebido. Mas um skinhead percebe que ele tá mexendo no laptop e aquilo é meio suspeito, não? Benjamin vê que o carecão tá observando e dá um tchauzinho amigável pra ele. Ufa, essa foi por pouco, se fosse eu já tinha sido pego no ato. Enquanto isso, Stefan instala câmeras e em seguida a dupla sai rapidamente dali e volta à van roubada para assistir de camarote toda a confusão que causaram. É lógico que os caras perceberam e correram atrás dele na van com tacos de beisebol e tentando invadir para agredir eles. Mas eles conseguem fugir ilesos. Só eu não posso dizer o mesmo pra van, que foi devolvida no estacionamento toda arrebentada. Esse foi o nosso primeiro ataque juntos. Enquanto isso, no interrogatório, a detetive duvida de que Benjamin esteja falando a verdade. A história que ele conta tem muitos furos, mas Benjamin consegue convencer quando revela informações pessoais da detetive. A mulher fica até sem o que falar quando ele expõe coisas que ela pensava estar guardadas apenas na memória. E você, hein? Você acha que ninguém sabe dos seus segredinhos? Ainda nadinho que tá assistindo aí agora. Você acha que não, né? Ele continua a história e diz que transformou a casa da sua avó no escritório do grupo e batizaram a organização como CLY, sigla em inglês para palhaços rindo de você. E para combinar, eles usam máscara de palhaço. Pronto. O grupo começa a tocar o terror. Os ataques viraram notícias, empresas farmacêuticas, emissoras, etc. Tudo estava na mira dos CLY. Um dia, no escritório deles, é revelado que o MRX tratava os CLY como perdedores sem importância. Isso irritava muito Max, que queria ser reconhecido pelo mestre dos hackers. Benjamin diz que foi nesse momento que a detetive entrou na história para investigar a onda de crimes cibernéticos. Ela quer capturar as pessoas que estão se escondendo atrás do Friends, um outro grupo de hackers ligado à máfia russa. Mas até agora eles ainda estão tentando descobrir a identidade do hacker de número 4. A doutora nunca conseguiu pistas e está tendo problemas com o chefe dela por causa disso.
a história continua mais cabulosa do que nunca. Max ganhou um Porsche em um concurso de rádio depois de manipular as linhas telefônicas. Eles saem para se divertir e convidam umas garotas para uma festinha com direito a tudo que você pode imaginar. Benjamin entra no carro com Mary e eles finalmente começam a conversar. De repente, ele toma coragem e rouba um beijo dela, mas deu muito errado. Além da garota ter ido embora, Oscar estava vendo tudo e dá um soco em Benjamin, ordenando que ele fique longe de Mary. Que tristeza. No dia seguinte, eles recebem uma mensagem do MRX. Eles ficam muito apreensivos, mas descobrem que era uma cópia da carta da doutora, tratando os Clay como uma ameaça de menor potencial. Max fica mais irritado ainda. Mas, se por um lado o MRX só sabe desprezar todos eles, por outro, eles se sentem desafiados a mostrar alguns ataques mais ousados. Dessa vez, Benjamin dá a ideia de hackearem o serviço de inteligência alemão, conhecido como BND. Eles conseguem acessar o servidor facilmente quando mandam um e-mail para uma tia da limpeza. Assim que clicar no e-mail de um gato fofinho, os Clay conseguem acessar o sistema do BND e pronto. Agora era só validar o acesso deles mesmos no prédio. O grupo se infiltra. E enquanto Stephen manipula as filmagens da câmera, Paul desliga a energia elétrica. Max descobre as senhas do local e Benjamin manipula o servidor central. O plano deles é colocar mensagens nas impressoras dizendo que Clay consegue invadir e hackear o sistema impenetrável do BND. Eles conseguiram mais uma vez. Agora partiu fazer uma comemoração. Benjamin está começando a se envolver com Mary, mas as coisas saem do controle depois que ele vai ao banheiro. Na volta ele percebe que Max é um tremendo talarico e tá beijando a garota. O mundo caiu. No dia seguinte, os caras aparecem do lado de fora e pedem pra falar com ele. Eles começam a discutir e Max diz que Benjamin não é nada sem eles. Por causa disso, Benjamin decide fazer algo que não era parte do plano. Ele entrega os dados que roubou do servidor central para o MRX e assim espera levar todo o crédito. Enquanto Max e Benjamin brigam feio por causa de Mary, o grupo vê no noticiário que o hacker dos Friends foi alvejado e que ele trabalhava para o BND como um agente infiltrado. As autoridades estão colocando o assassinato na conta dos Clay, já que eles estiveram no prédio na noite anterior. O grupo então percebe que Benjamin foi o único a ter acesso ao servidor central. Ele é obrigado a admitir que entregou os dados hackeados para o MRX. Isso revela que o hacker era o último integrante da máfia russa. E pior que os Clay agora estão na mira de uns caras bem perigosos. Até mesmo o Stefano, mais destemido, tenta deixar o grupo quando percebe o risco. Vendo que colocou todos em perigo, Benjamin diz que tentará encontrar e revelar a identidade do MRX para a polícia, e assim provar que os Clay não têm nada a ver com isso. De repente, eles ouvem uma batida na porta e quase se esbarram de medo, mas era só Mary procurando por Benjamin, afinal ele sumiu na noite passada. Ela nota que ele está estranho e com um olho roxo, mas Benjamin trata ela mal e fecha a porta na cara da garota. O grupo agora precisa pensar em como revelar a identidade do MRX sem ele saber. Eles passam a usar os computadores públicos na biblioteca, mas apesar de toda a cautela, o BND rastreia o IP da rede e vão até lá. Rapidamente, os agentes chegam até o prédio e começam a procurar loucamente pelos Clay, que se dividem para tentar frustrar os agentes. Benjamin coloca sua máscara de palhaço e corre, mas ele é visto pela doutora, que corre atrás dele, mas acaba perdendo ele de vista. Enquanto isso, na sala de interrogatório, Benjamin conta que o MRX queria que eles colocassem um cavalo de Troia no servidor da Europol, para que assim ele pudesse controlar tudo. Então, para revelar a identidade do mestre dos hackers, eles precisavam ser criativos, e assim chegaram no truque chamado cavalo de Troia grávido. Era basicamente um cavalo de Troia dentro de outro. Quando o MRX acessasse o servidor da Europol, os Clay teriam acesso ao computador dele, só que antes de todo esse plano começar, eles precisariam destruir todos os vestígios. Por isso, uma limpeza geral começou na rede dos Clay. Enquanto derretiam tudo que fosse pista com produtos químicos, Max pediu desculpas por tudo que fez a Benjamin e eles conseguiram finalmente se reconciliar. Depois de incendiarem a casa, eles foram para bem longe dali e só pararam depois de chegar na sede da Europol, um lugar extremamente protegido. Nenhum método de invasão teve resultado e Max até furou a própria mão. Mas Benjamin não desistiu, ele sabia que a culpa de tudo aquilo era dele em primeiro lugar. Por isso,
Ele parte no meio da madrugada e decide cumprir sozinho a missão. Benjamin usa um crachá de visitante que ele achou no chão e vai até o portão do prédio para dizer ao vigia que quer recuperar uma carteira que ele esqueceu na cantina. É claro que o vigia não permitiu, mas Benjamin diz que seu pai é agressivo e vai bater mais ainda nele se não pegar a carteira de volta. O vigia fica comovido ao olhar para as feridas do garoto e deixa ele entrar, desde que ele não demore, né? Então, era tudo o que ele precisava. Assim, conseguiu instalar o gêmeo do mal, um repetidor de sinal embaixo da mesa. Qualquer computador que fosse conectado na rede poderia ser hackeado pelo dispositivo. Tudo pronto. O que Benjamin precisa fazer agora é dar o cavalo de Troia para o MRX e ele precisa esperar ele morder a isca. Mas o cara percebe e o plano foi por água abaixo. Pior ainda, ele consegue tirar uma foto de Benjamin. Rapidamente os ursos começam a perseguir ele. Benjamin foge pelos túneis do metrô e consegue escapar por pouco. Ele volta para o apartamento, porém encontra seus amigos já sem vida. Por isso ele procurou a Europol e implora para ser incluído no programa de proteção à testemunha em troca de revelar a identidade do MRX. A detetive não sabe como ele vai conseguir a identidade do hacker, porém ele ainda tem uma carta na manga: a engenharia social. Ele pretendia atacar o MRX em seu ponto mais fraco, o orgulho. Assim, Benjamin criou um MRX fake e assumia que era um traidor e que trabalha para a máfia russa, além de muitas outras coisas que difamam o verdadeiro hacker. O plano dá certo. MRX morde a isca e fica de olho naquele perfil fake. Ele ficou tão envolvido em tentar acabar com o farsante que baixou a guarda. Foi fácil rastrear a localização dele. Não demorou muito para que o MRX fosse preso, e o mais interessante é que ele tinha só 19 anos, a minha idade. Pra você que é curioso, sim, eu tenho 19 anos. Mas aqui a história fica um pouco diferente. A doutora percebe a mão machucada de Benjamin e desconfia da história dele. Afinal, não foi o Max que se feriu daquele jeito ao tentar entrar na Europol? Ela então visita a casa da avó de Benjamin e vê que a casa não tem nenhum sinal de incêndio. Tava toda intacta e com todas as coisas dentro. Ela fica ainda mais desconfiada quando vai até a faculdade e fala com Mary. A garota nega tudo o que estava ouvindo e diz ainda que Benjamin é uma aberração. Ela jamais teria qualquer envolvimento com ele por livre e espontânea vontade. A detetive começa a duvidar da saúde mental de Benjamin, então ela vai ao médico da família dele e descobre que a mãe de Benjamin tinha um transtorno de personalidade múltipla e que existia a possibilidade de Benjamin também sofrer dessa mesma desordem mental. Depois de tudo isso, a doutora confronta Benjamin e fala que tudo o que aconteceu era invenção da cabeça dele. O grupo Cly sempre foi só ele. Paul, Stephanie e Max nunca existiram. Coitado, ele sofre de transtorno de personalidade igual à sua mãe. Então, ele começa a se lembrar de tudo e percebe que ele sempre esteve sozinho. Ele está com medo de ser igual à sua mãe e ter o mesmo fim. Ele acaba perdendo o direito de participar do programa de proteção a testemunhas. Afinal, ele é um doente mental e foi tudo fruto da sua imaginação. A doutora sabe que mesmo com todo aquele imaginário, ele ajudou a prender um criminoso. Ele se expõe e está correndo um perigo real. A doutora precisa ajudar ele. Ela leva Benjamin para o tribunal e puxa ele para uma sala dando 5 minutos para ele apagar todas as suas informações pessoais dele e trocar a própria identidade. Afinal, ninguém se importaria com ele. O problema estava no grupo dos hackers que ele ajudou a desvendar. Ela driblou o sistema, mas fez ele prometer que nunca mais iria hackear. Antes de sair do carro, ele pega os cubos de açúcar e explica a mágica para ela. Enquanto ela vai embora, a detetive persegue algo estranho. Ela foi enganada de novo. No final do filme, vemos um cara loiro em um iate. Era o Benjamin. Ele está na companhia dos membros do Cly. Mary também aparece e Benjamin mostra uma nova certidão de nascimento. É possível entender que com a ajuda de Mary, o grupo conseguiu criar um plano para fazer parecer que Benjamin tinha problemas mentais. Desde o início, pequenas pistas e dicas foram feitas para fazer a detetive acreditar que ela estava descobrindo as coisas sozinha, quando, na verdade, estava sendo manipulada sem perceber. Quer dizer, ela só percebeu quando Benjamin estava indo embora. O machucado na mão de Benjamin foi o detalhe principal e que com toda a certeza do mundo doeu até em mim. Mas valeu a pena para o grupo, que segue firme e forte, com a maior e mais letal arte dos hackers, a engenharia social. E aí você, calma, eu ainda tenho algo muito importante para falar para você agora, sério. Há cerca de 1 ano e meio atrás, eu lembro que eu nunca tinha editado um vídeo na minha vida, e cerca de uma semana depois eu decidi aprender a editar para criar esse canal aqui que você viu o vídeo agora. Minha edição não era das melhores, mas funcionou como você pode ver. Eu trabalhava na praia colocando guarda-sol para as pessoas, e uns 3 meses depois eu tinha recebido meu primeiro salário do YouTube. Foi exatamente R$2.476
$1,05. Minha vida mudou nesse momento. E aí você se pergunta, tá, mas o que isso tem a ver comigo, Henrique? Há algum tempo atrás, nós fizemos uma enquete lá na comunidade e o maior interesse de vocês foi em edição de vídeo. Então eu e toda a nossa equipe decidimos juntar todo o nosso conhecimento e decidimos te ajudar. Muitos nos elogiam diariamente e isso é fruto de um trabalho bem feito em equipe. Vamos te ensinar a edição de vídeo do absoluto zero até você conseguir viver de edição de vídeo, ganhar uma boa grana e trabalhar do lugar que você quiser. Você vai aprender mesmo que você seja um completo iniciante e, te falar a real, você pode ter resultados muito rápidos, assim como eu tive. Se você ficou interessado, entra na lista de espera que vai estar disponível aí no primeiro comentário fixado. E assiste esse vídeo aqui também que tá muito massa. Te vejo lá.